Como é que é, people? Bem-vindos a mais um episódio de Sigma Podcast na Season das Indústrias. Eu disse que esta temporada ia ser mesmo de aproximarmos das diversas indústrias que funcionam aqui em Moçambique e falarmos com algumas pessoas que estão a fazer diferença nestas indústrias aqui em Moçambique. E estando no mês de setembro, não poderia deixar de ser tal e qual foi no ano passado, fazermos aqui um tema sobre psicologia e com um bocadinho de Setembro Amarelo incluído a coisa. Aqui comigo tenho dois psicólogos que trabalham em áreas ligeiramente diferentes uma da outra. Tenho aqui ao meu lado o Narciso Faduco, que vai se apresentar, e do outro lado tenho a Anísia, que quase que não precisa de apresentação porque já foi apresentadora de televisão, mas hoje também psicóloga. Então, bem-vindos ao podcast, meus caros. Thanks por aceitarem o convite e por virem cá participar. Narciso, por favor, apresenta-te para os nossos espectadores. Obrigado, João, pelo convite, João Garrido, pelo convite. Já há 10 Pode só puxar o microfone mais para 10 ou mais anos que não nos víamos. Yeah. E a Anísia, tenho estado em contato com ela frequentemente. Bom, Narciso Faduco é cidadão moçambicano, nascido na cidade de Maputo. Brincou aqui perto do teu estúdio. Eu estou psicólogo há 23 anos. Fiz os meus estudos universitários no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, onde vivi 9 anos, 8 meses e 15 dias. Lá fiz o bacharelato, a licenciatura. É exigido que se faça a formação de psicólogo para poder clinicar. Fiz uma pós em psicossomática contemporânea, fiz outra em psicologia social, fiz um mestrado em psicologia social e neste momento, como estudar não ocupa espaço, como dizem os meus pais, estou a fazer o doutoramento em estudos de desenvolvimento. Ok, fantástico. Aqui na Politécnica. E estou, trabalho com Juventude e Cidadania, no município de Maputo. Também faço psicoterapia de casais, em alguns momentos individual e família. Ok. E a Anísia? Tudo bem, eu sou a Anísia Yusuf, sou psicóloga clínica, né, de formação e psicanalista. Narciso, esqueceste de mencionar essa veia, né? Temos aqui algo em comum, não é? Mas sim, gostei da expressão estou psicólogo, né? Então, se eu for a pensar, estou psicóloga há 11 anos, formada. E bom, nesses 11 anos, né, além da graduação em Psicologia Clínica que foi feita em Moçambique, na Politécnica, depois migrei por 5 anos para o Brasil também, então acho que temos mais algo em comum, onde morei por 5 anos e fiz uma especialização em atendimento clínico na linha da psicanálise e depois um mestrado em psicanálise clínica e cultura. E agora estou a atuar aqui já há 5 anos, né, de volta a Moçambique, tanto na clínica, né, como psicoterapeuta, psicanalista, e também, né, a nível de consultório particular, e também trabalho para organizações em desenvolvimento, muito na área do género, HIV, enfim, em projetos. Ok. Nós somos Temos que mencionar. membros fundadores do Círculo Psicanalítico de Moçambique. Ok. Que é um grupo de psicólogos moçambicanos e com valências internacionais, grande parte estudou fora, outros estudaram cá, que busca repensar na psicanálise de forma africanizada, pensar como a psicanálise pode servir melhor ao nosso povo, à nossa realidade moçambicana, como esta invenção de Freud na Alemanha pode servir para que foi feita no divã, ok? Como ela pode servir para poder atender, por exemplo, os refugiados de Cabo Delgado. Lá não tem divã. E como é que nós podemos atender? Correto. Então, que aspectos moçambicanos podem ser incorporados? Porque está na ordem do dia pensar nesta psicanálise de forma tendo em vista a nossa cultura. Tendo em vista as nossas formas próprias de pensar, as nossas formas próprias de ser. E isto, por acaso, leva-me a uma pergunta que
é interessante. Há algum tipo de condicionamento relativo às condições psicológicas que tenham a ver com a raça ou local onde a pessoa vive a vida toda? Tipo, falaste do divã e que cá não há o divã. Portanto, há algum tipo de condicionamento que seja específico, tipo endémico a uma zona? Hoje a literatura em psicologia já se está a deter sobre uma problemática mundial que não se faz muito sentir em Moçambique, que é a questão do racismo. A questão do racismo ela está diretamente ligada à questão do poder. Aqui, o poder tem cor. Tendo cor, então não é um problema. Mas há outros autores que questionam. O inconsciente tem cor? Ele tem cor, sim. Tem cor à medida em que qual é o lugar de escuta que tu tens em relação àquele problema daquele sujeito. Tu tens, por exemplo, na clínica em países como o Brasil, onde se tu não fazes a psicoterapia ou não fazes análise, és tido como um joguete da sociedade, porque o cuidar de si também perpassa por via dessas intervenções, tal como ir ao gym, tal como fazer yoga, tal como... Então, cuidar de si é cuidar também das suas múltiplas possibilidades de elaboração de lutos diários que a gente vai elaborando, ok? E isso tem cor, sim. Tem cor porque um sujeito que não passou por esse ostracismo, por exemplo, que é o racismo, né? Sim. Esse ostracismo social, ele não tem capacidade, auditiva de escuta do sofrimento daquele outro, porque ele nunca sofreu esse racismo, por exemplo. Então, neste sentido, o inconsciente tem cor e essa forma de escuta do analista ou do psicólogo, ele tem que ter alguma lógica intrínseca de compreensão do sofrimento de quem está a apresentar a situação. Vem aqui um sujeito da Noruega, Como é que eu percebo esse norueguês? O que é Noruega para mim? Sim, qual é o sentido quais são as significações, ressignificações que um norueguês tem que fazer em torno desta problemática que a gente tem? Sim. Dos chapas, da falta de hospitais. Talvez pensar como é que o sofrimento se dá, como é que ela aparece no discurso, né? Por isso que Perfeito. Eu sou psicanalista, porque eu acredito que a forma da psicanálise ler o mundo... Eu acredito mais nesta forma de ler o mundo, né? Que nós somos movidos pelo nosso inconsciente. E o inconsciente ele se dá também por tudo aquilo que nos toca, né? Desde que a gente nasce. Então nós temos de ter em conta em que contexto cultural nascemos, quais são os significantes que nos tocam, né? Nesse crescer, nesse viver, né? Seja pela via do que é esperado de nós, né? Quais são as demandas que nós temos como ser num determinado lugar, né, num determinado contexto, seja familiar, seja de raça, seja de localidade, não é? Então tudo isso nos toca. Então nós não somos seres, vamos lá, que cabemos numa caixa onde somos todos iguais e temos que ser tratados dentro daquela caixa, né? Nós temos uma subjetividade que é muito individual e a psicanálise nos abre campo para olhar para esta individualidade, né? Nos ver como únicos dentro, né, de um escopo, de um contexto, de uma realidade. Mas a forma como ela nos toca é sempre muito... É de sujeito para sujeito, né? Não tem um jeito generalizado, podemos dizer. Tu aí estás a ir de encontro à retórica de que tens a nature versus nurture. Portanto, se é a natureza de uma pessoa ser como é ou se é formado pelas condições em que ela se encontra. Porque se tu pegares dois irmãos gêmeos e puseres em condições diferentes, eles vão se portar de formas diferentes, apesar de geneticamente, biologicamente serem exatamente a mesma coisa. Sim. Provavelmente terão outras subjetividades. Exatamente. Não é? E há uma história que é tipo dois filhos de um pai que é alcoólatra e um deles diz: eu não bebo álcool porque o meu pai é alcoólatra, e o outro diz: eu também sou alcoólatra porque o meu pai é alcoólatra. Então a individualidade de cada pessoa é algo que não pode sequer ser posto em questão.
todo ser humano tem a sua individualidade. Uma pergunta aqui para vocês os dois. Neste fim de semana passado eu tive uma conversa que eu achei super interessante. Estávamos a ter um debate e acho que vocês dois seriam pessoas com propriedade para estar a responder a esta pergunta ou esta provocação, que foi... pensamento não tem língua. Ele simplesmente acontece. No sentido de... Eu defendia que, de facto, o pensamento não tem língua porque um bebê consegue ter pensamento, mas ele não tem uma linguagem para se exprimir. Não fala português, nem inglês, nem espanhol, nem whatever, mas ele já pensa. E, para mim, esse pensamento vem de reações químicas e de experiências que ele foi acumulando e de sentimentos, que, no fim, também são reações químicas dentro do corpo. Então, todos nós... temos uma linguagem que é comum a todos, nós só nos expressamos de forma diferente porque ao longo do tempo vamos aprendendo uma língua ou outra, ou uma linguagem ou outra, tipo, seja verbal, seja gestual, seja escrita. Os pensamentos, por si, não têm uma linguagem. É isso, vamos diferenciar língua e linguagem, né? Yeah. O pensamento tem uma linguagem. Nós, os seres, somos seres de linguagem, né? Acredita Lacan que pegou muito do Levi-Strauss, que era, né, comunicador, assim, para poder construir a teoria psicanalítica, né, numa outra vertente lacaniana, né, que a gente acredita na linguagem. E como é que ela nos é dada, né? Então a gente pensa, um bebê tem ali a sua mãe, né, que faz a sua função materna. Estamos a falar de função porque não significa que tem que ser a mãe. É Sim. Quem faz aquela função. Função materna, no sentido de ir dando significados, né, a ti. Por exemplo, o meu bebê está a chorar porque está com frio. Eu estou a significar aquilo naquele ser, né? Ou tipo, né, este tom significa isto, né? E a gente vai criando a minha filha é muito risonha, ela vai ser muito simpática, né? A gente vai começando a dar significados e significantes àquele ser e já estamos a constituí-lo dentro de uma linguagem, não é? Yeah. Percebes? E aí a língua vai se dando num outro momento, assim, né? Mas a linguagem, ela já existe, é toda a subjetividade que vai te sendo atribuída de alguma forma nesta relação, nesta troca, né? Fantástico, fantástico. Tu estavas aqui a colocar a situação dos dois irmãos, que um diz, bebo porque o meu pai também bebe, outro não bebo porque o meu pai também, porque o meu pai... Porque o meu pai é alcoólatra. É alcoólatra. Yeah. Qual é o lugar de fala de cada um deles? De onde é que eles vêm? Good. Qual é o lugar de fala? Boa pergunta, excelente. Embora haja um controle genético sobre o seu DNA, certo? Ok? O seu DNA, mas o lugar de significação de cada um, como cada um, é como se nós fôssemos 3 computadores ou 4 computadores com um cameraman, ok? Que nascemos na mesma cultura, nascemos na mesma casa, na mesma família, mas a forma como o software vai ser instalado em cada um de nós. Falando bem... De forma que a nossa geração possa entender. Da forma como esse software vai ser instalado, vai ser de forma diferente. Alguns princípios serão comuns, ok? Certo. Serão comuns. A identidade familiar, a identidade cultural, por aí fora. Mas a forma própria de cada um de nós ser vai depender da forma como cada um de nós introjeta esses valores e essas relações que vai estabelecendo um com o outro. Mas acreditas que isto é predeterminado? Por quem? Tipo, geneticamente, que uma pessoa tem predisposição para isto ou para aquilo, ou é mesmo uma questão de como a pessoa foi crescendo e as experiências em que a pessoa foi posta vai determinar como é que a pessoa olha para uma específica coisa? Todos eles têm a sua influência, ok? Nós somos seres complexos. Agora, dizer até onde é que vai a genética, até onde é que vai, por onde é que começa a psicologia, essa demarcação de fronteiras é uma forma imposta de pensar. Ok? Pensar além fronteiras é o que nos propomos, é desconstruir. Questionar, não é exatamente saber que começa por aqui, começa dali. Se tem cor, se tem linguagem, por que teria cor? Por que teria cor? Teria cor se essa linguagem
por não ser real, porque é baseada no virtual, o virtual tem cor? Não. Não tendo cor, então, essa linguagem também, as diversas formas de expressão, que cor é que a gente quer ver? A cor que nos é possibilitada ver por via dos nossos olhos? A cor formatada da cultura? A cor formatada do que é certo, do que é errado? Que cor é que eu quero ver? É a cor que ele apresenta e ele diz que vê. Por que eu tenho que ver a mesma cor dele? Aliás, estás a falar de cor. Eu, há uns anos atrás, na veia de fotografia, fiz uma publicação porque eu tentava explicar muito aos meus portanto, colegas fotógrafos. Eu tinha uma ideia que se formava na minha cabeça, que era que a cor por si é a sua justificação em fotografia. Mas, portanto, eu tirei uma fotografia de um chinelo que tinha cor de rosa e verde. No chinelo era uma flor e folhas. Quando eu transformei aquela foto em preto e branco, o cor de rosa e o verde ficaram o mesmo tom de cinzento. E por isso é que eu sempre dizia, a cor por si é a sua própria justificação. Agora, com isso, depois mais para frente eu fiquei a pensar, e por que as pessoas gostam mais de azul ou gostam mais do amarelo? E eu cá me pergunto, nós não temos nenhuma forma, ou melhor, assumo que até hoje ninguém tenha feito esse estudo, porque eu ainda não o vi. Não estou a dizer que não exista, mas eu assumo que ainda não, mas que haja um motivo para alguém gostar de azul acima do amarelo ou gostar mais de um tom de azul do que o outro. Portanto, tens pessoas que são daltónicas e não veem certas cores, e tens pessoas que até não veem cor em geral porque os receptores não funcionam dessa forma, certo? Então, eu imagino aqui para mim, será que eu gosto de azul porque o meu cérebro percebe azul diferente de todo o resto das pessoas que o veem? Ou que eu vejo o azul como um certo substrato de pessoas que geneticamente percebem o azul como isto, mas que todo o resto das pessoas percebe o azul como outra cor e que aquela cor não é agradável para eles? Aí fica a questão da pergunta, né? E é justamente com isso que a gente trabalha. A gente trabalha com a pergunta: será que eu isto ou será que eu aquilo? Daí, o que é que a gente faz para tentar chegar a algum... Não existe uma resposta única, né? Mas vamos lá, algum vestígio da verdade, né? A gente trabalha com vestígios, né, da verdade, e onde colocamos, né, quem vem nos buscar pela via de algum sofrimento ou de querer se encontrar ou enfim de questionamento, justamente abrir espaço para a pessoa poder encontrar estes vestígios de alguma resposta possível, né, que vai trazendo notícias de com o que é que ele se identifica, né? Porque estamos a falar de identificação aqui, né? Que é o que nos move como sujeitos. A gente vai se identificando ou se desidentificando com, né, com situações, cores, lugares, enfim. E daí, neste caso, ok, a pergunta seria, por que azul? E a pessoa vai associando, né? Azul, depois vem uma lembrança, depois vem um sonho, depois é o mar ou é o céu, e o céu vai te levando, e assim vai, né? Aí tu vais encontrando vestígios, né, daquilo que identifica. Daquilo que tu te identificas. Ou não, ou desconfortos. Às vezes uma determinada cor pode produzir desconfortos, pode, né, enfim, trazer-te ficares calmo, né, diante de uma certa cor. Isso é outra coisa que eu também já falei. Ou também na tua imagem, né, tipo, qual é... A gente às vezes escolhe a cor que quer, né, para produzir algum impacto. Também tem a cor do luto, que em determinadas culturas é vestida pelo preto e em outras pelo branco. Exatamente. Né? Tudo isso, se for já perceber, não é só cor, né? Tipo, diz muito mais, né? Penso que até poderíamos perguntar a quem formulou a pergunta, Yanisa, o que é ser um fotógrafo da humanidade que busca esculpir ou percunctar a subjetividade de cada sujeito, que é como ele se identifica nas redes sociais? O que é fazer isso? Assim, é justamente trazer essas múltiplas possibilidades, ok? De georreferenciação desse sujeito que é em princípio igual a si próprio, fundado em si próprio, com todas essas relações. Mas o tal azul e rosa que se tornaram cinzas, de repente, para um
acho que os gatos, os cães é que vêm mais do que nós, né? Não, os gatos, as baleias, os gatos. dizem que aquele que vê uma gota, o tubarão vê uma gota a 1 quilômetro de sangue, a 1 quilômetro. Sente o cheiro de sangue. Por aí fora. Então, Mas, que tem outros... Então, a cuidado visual, águia. Uma águia ou um falcão exatamente. que a 1 quilômetro consegue ver um rato e descer diretamente na direção daquele animal. Exatamente. Então, somos águias nós próprias. Quer dizer, e agora, que influências é que nós sofremos para que sejamos adstritos a ver apenas aquilo que os outros querem que a gente veja? Aí é que está a preocupação, porque aí sim é onde reside a premissa do colonialismo. Então, se tu dizes que porque eu vejo azul do tom tal, também tens que ver azul, então qual é a colonialidade de saber, de poder e de conhecimento e de ser que tu queres impor aos teus outros? Viste aquilo que foi possível tu veres. Porque viste em função das tuas possibilidades, até onde tu conseguias enxergar. Em tudo, nós enxergamos até onde nos é possível enxergar. Daí, a necessidade abramansiana de dialogarmos. Questionarmos. Temos que dialogar sobre essas possibilidades, múltiplas possibilidades de ver as cores, de interpretar as cores, para que nós possamos chegar a um novo questionamento, ok? Não, eu até, um processo dialético. Agora tocaste na questão do colonialismo e eu até vou tentar aprofundar isso um bocadinho mais em termos de como isso afeta a psicologia das pessoas, porque... Ótimo! Todos nós, acredito, tivemos as aulas onde nos explicaram a migração dos Bantu, que basicamente definem quase toda a África Austral como descendentes de Bantu e dos Khoisan, os pigmeus. África do Sul, os Kossas, os Zulus, e não sei, todos eles são descendentes de Bantu. Aqui em Moçambique, os Xanganas, os Marongas, também são descendentes de Bantus. Mas depois vieram os portugueses, de onde vieram e delimitaram aqui uma linha e disseram: estes todos aqui é um país. Da mesma forma, se tivessem chegado e tivessem apropriado o terreno que é todo o território que é da Suazilândia ou até uma parte do que é a África do Sul, aquelas mesmas pessoas que hoje defendem eu sou sul-africano e não gosto de moçambicanos, estariam a dizer eu sou moçambicano e não gosto de sul-africanos, por apenas uma linha. E isto é uma versão destas cores que a gente defende. Feita com réguas quase, né? Tipo assim. No nosso caso até se vê perfeitamente, porque tem sítios aqui em Moçambique que a linha é tipo em Tete, não sei, a linha é reta mesmo. Então, chegaram aqui, dividiram isto em partes e decidiram que estes daqui respondem todos a nós e os outros do outro lado. Tiveram o colonialismo dos ingleses e dos holandeses e eles olham para nós e dizem... os moçambicanos, mas se formos olhar lá para trás, somos todos de uma linhagem comum que é Bantu. Mas se fores a ver também, não estamos originários, né, culturalmente. Ok, nós tipo, depois da colonização... Então, a gente é marcado, né, pelas experiências e por aquilo que nos é dado. Então, se formos a pegar, né, nos Bantu que foram afetados, né, por um sistema inglês e os Bantu que foram afetados por um sistema português e, enfim, holandês... Começam a haver diferenças, não é? Absolutamente. E outras identificações e outras formas de ver o mundo que vão coexistindo. E acho que nós, seres, somos isso, né? Esse misto de coexistências, né? Porque se formos a ver, também estas misturas não começaram com a colonização, embora a história que nos é dada, né? Como se tivesse começado ali, né? Como se a gente, não foi, absolutamente. Mas foi-nos vendido durante muito tempo, né? Que como se a nossa existência começasse a partir dali. E não, obviamente. Certo. Não é? Lance de tempo. Ele, quando viveu 20 anos em África e fez o seu livro, que é Filosofia Africana, ele identificou mais de 2.000 diversificações de bantus. Okay? E temos bastantes. Tudo começa quando, em 1 mês e 11 dias,
de 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885, em Berlim, houve a conferência onde pegou-se em réguas, em esquadros, em compassos e talharam, cortaram, Cortaram um continente que desenharam não lhes pertencia. um continente, dividindo sem respeitar as O que estaria diferenças lá? etnográficas, as etnolinguísticas, sem respeitar a cultura. É por isso que tu vês, ao longo das fronteiras, os nossos povos são irmãos, são Absolutamente. aqui na Suazilândia, as pessoas fazem as cerimônias em Maputo, em Moçambique, ali na Macha, depois os outros do outro lado. Quando vais a Manica, quando vais a Tete, quando vais a Sim, Cabo o pessoal do Delgado. Zimbábue. Então, Cabo Delgado é Tanzânia. É um povo único. Agora, a questão não está aqui nisto que é visível. A questão está: quais são as novas formas de colonização e de colonialidades que nos estão a ser impostas, Ok. sem que nós consigamos nos dar conta? Até onde é que nós estamos a ser manipulados, sem que, neste momento, sem que não nos demos conta de que realmente estamos a ser levados por estes ocidentalistas não ocidentalizados? Sim, Ok? seguem a antes- trend sem saber porquê. Antes tu acusavas a um sujeito que era colono, ok? Sim. Era colono. Agora, quais são os novos colonos que conosco convivem e nos governam, que estão a serviço destes colonos deste Ocidente, Certo. ok? E que fazem exatamente as mesmas coisas ou até pior do que o que eles faziam. Sim. Isto é... Estamos a entrar um bocadinho numa perspectiva mais ou menos política, mas eu gosto deste tipo de conversa porque estamos a falar de... Estamos neste momento num prédio que foi construído por colonos. E este prédio tem ainda durabilidade para mais não sei quantos anos. E depois, pós-independência, temos aqui edifícios que foram feitos puramente para ganhar dinheiro e começam a ficar decrépitos em menos de 30 anos, em menos de 20 anos. Tu olhas para o prédio e vês que a qualidade deste prédio... Então, e custou mais caro do que comprares uma casa num prédio que foi deixado pelos colonos. Então, há toda uma psicologia de escravização financeira que as pessoas, se calhar, não tomaram nota disto. Escravização financeira. Se nos falta dinheiro, todos nós vamos funcionar com base no dinheiro. Se nos falta comida à mesa, nós todos vamos funcionar com base na fome que nós temos versus os nossos ideais reais. Porque acredito eu que se tu tirares... E eu já vi exemplos disso. De pessoas que não tinham a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente e aplicaram-se para uma bolsa, ganharam uma bolsa de estudos que de qualquer outra forma não teriam a capacidade e foram à escola e foram à universidade e tornaram-se na pessoa que sempre haveriam de ter sido, não fosse pela falta de dinheiro ou condições para fazer isso. Então, hoje em dia eu sinto que tem muitas pessoas que estão financeiramente escravizadas a nível psicológico porque acreditam que o dinheiro é que determina qual é o valor da pessoa. Agora, tu nos deste um ouro aqui, né? Porque é justamente isso. Falar de política e falar de psicologia, psicanálise, não tem como falar, né, do eu sem falar da política, porque de alguma forma rege a nossa forma de viver, as regras na qual estamos inseridos culturalmente ou, né, onde a gente vive, tem regras, tem normas e tudo isto é política, né? Claro. Mas também falaste de outra coisa, que é a questão da falta. A falta como algo que nos move. Okay. E isso é psicanálise pura, né? A gente se move pela falta, seja do que for. Verdade. Não só material, como subjetivo, emocional.
né? É a falta que, de alguma forma, coloca o nosso desejo em movimento, né? Porque é o sentir que há falta, a gente vai atrás. Por exemplo, né? Costumo brincar, eu volto para os bebés porque facilita, né? Então, quando a mãe some ou a mãe se afasta um bocadinho, né? Em vez de dar a mão, o bebê aos poucos vai conseguindo colocar a mão para conseguir gatinhar ou quem sabe ganhar força nos pés para poder caminhar, né? Então, precisa ter a falta daquele apoio ali para que, né, consiga produzir um pouco mais, né? Ou avançar em algo, enfim. Então a gente se move por isso, e isso não tem nada mais puro que isso para falar de psicologia, de psicanálise, né? Propriamente dita. Tive aqui uma sorte na minha observação. Não é só sorte, porque tu falavas de prédio que cai, falavas de fome, falavas de dinheiro. Mas que fome é essa? Porque tu estás num país riquíssimo. Certo. Que falta de recursos é essa? Porque o que nós ouvimos todos os dias é descoberta de recursos, novos recursos. Eu tenho uma resposta para isso. Ainda bem que tens uma resposta, porque o que eu não tenho são respostas. Eu tenho são dúvidas. São dúvidas. Boa, fantástico. Olha. Porque como é que agenda é essa de desenvolvimento que te é vendida, que me é vendida, que deve seguir padrões que são controlados pelos outros, determinados pelos outros, de que tu deves fazer assim, tu não deves fazer assim, os nossos recursos saem todos os dias, vão ser transformados nos seus países e depois vêm com as regras. Os países deles, as escolas existem, as carteiras existem. Correto. Não existem aqui por quê? Se aqui é onde tem petróleo, é aqui onde tem diamante, é onde tem o gás natural, aquela coisa vermelha, como é que se chama? Os rubis, correto. Então, Okay. O que é que está por detrás de tudo isso? É a questão da neocolonização financeira western, ocidental. É isso. Nós temos os recursos todos, mas não temos como processar esses recursos. Por quê? Exatamente por essa questão da neoescravização financeira. Não nos é permitido construir os meios cá, porque a partir de um certo... mas também eu acho que isto é um pouco entrega de quem está em controle. Porque podiam determinar que se nós temos gás natural cá, tem que ser processado cá também. Tragam as vossas fábricas para cá. Não venham só tirar o gás e levar para os vossos países. Processem-no cá e depois, se quiserem levar, levam. Mas é processado cá. Mais empregos são criados cá, mais... rotação financeira é feita cá. Portanto, a terceira fase, tens a extração, depois o processamento e a venda. Então a segunda fase, que é o processamento, também se for feito cá, a venda pode não ser feita cá, mas o processamento e a extração, se for feito cá, já é muito melhor do que só a extração e nós ficamos aqui a olhar para os cantos, tipo, o que é que se passa? Não estamos a ver nada. Então, a minha resposta à tua pergunta, há uns anos atrás, Mozambique Gas Summit, que acontece quase todos os anos, e eu estava lá a fotografar e, como boa pessoa atenta, estava ali a fotografar e entra um homem, curiosamente não moçambicano, e diz: isto é tudo muito bonito que a gente esteja a investir no carvão e no gás natural e nos rubis e tudo mais, mas há uma questão muito importante: ninguém bebe gás natural, ninguém come carvão nem rubis. E este país tem muito espaço arável e fértil e tem uma linha costeira que tem muito marisco. E por que nós estamos a focar-nos em coisas que não alimentam ninguém num país em que há muita fome? Então... Jay, diz uma coisa. Dos países industrializados, ok? Yeah. Tu conheces. Qual é o exemplo que tu trazes do país do mundo que chegou ao topo do desenvolvimento por via da agricultura? Olha, um exemplo que eu tenho, que eu considero que tenha funcionado de alguma forma, Brasil. Eles focaram-se muito por exemplo, a cana deles, focaram-se muito e criaram usinas que utilizam a cana a todos os níveis, não só para a produção do açúcar, mas também para a produção de melaço e de bagaço, que vai para o álcool e depois para a geração de energia. Estamos a falar de chegar por via de... Zimbábue. Então, chegou lá, mas depois aconteceu o que aconteceu e o país
foi para o desastre, mas o Zimbábue e a África do Sul são bons exemplos de países que utilizaram a agricultura para criar uma economia inteira à volta disso. Então, isto mostra que nós podemos pensar no desenvolvimento a partir de exemplos de países que romperam essa barreira há bem pouco tempo. Correto. E que nos são próximos. E não é que falte minério na África do Quando Sul. descobriram este Platina, ouro e diamantes, eles também têm. Quando Mas descobriram este segundo diamante maior do mundo agora? Botswana ou Lesotho, uma coisa assim? foi Botswana. Foi Botswana. Está aqui o exemplo de Botswana. O Botswana também é outro exemplo que tem minérios, mas a subsistência do país não é feita à base dos minérios. Tem outras economias. Se formos a ver, e se a gente vai, né? Vamos lá. Nós aqui, Maputo representa tipo o mínimo do país, né? E se formos a ver, o nosso país vive, a maior parte das 10%. pessoas. Isso, a maior parte da Maputo nossa como população província. vive da agricultura. Yeah. Maputo como uma província, o tipo cidade e Maputo província representam 10% do país todo em termos populacional, mas uma área muito pequena Muito pequena. e com falta de muita coisa. Exato. Vamos dar um exemplo. Já falei isso várias vezes com várias pessoas. As pessoas nem imaginam. Johnny Walker, a marca Johnny Walker do whiskies, a dada altura, vinha buscar uma sala em Moçambique para produzir whisky. E nós nunca faríamos ideia que isso acontece. A Woolworths, que vende as bananas ao preço que vende, a maioria das bananas do Woolworths saem de Moçambique. Muitas outras Aqui coisas. de Goba. Eu já estive na fábrica quando vão tirar as bananas. E eles separam aquilo, tipo as bananas de AAA grade, que são as melhores, separam, vão para o Woolworths. E depois as outras vão para um outros, Pick and Pay, exato. depois vão para o ShopRite, depois vão para o Mercado do Povo. Separam. De Vanduze, seriam muitos cultivares e a África do Sul depois voltam. Como se fosse para nós. Olha, mas outro segue exemplo aqui. flagrante de como nós estamos a falhar com coisas que não faz sentido. A HCB produz eletricidade e vende para o Zimbábue e vende para a Para África a do Sul. África do Sul. A energia que nós recebemos aqui em Moçambique vem da África do Sul. Nós estamos a comprar energia que foi vendida à África do Sul. Porque não há uma linha de distribuição que sai diretamente da HCB até aqui ao sul de Moçambique. Não tem. Eles chamam de backbone e essa linha termina em Chimoio. Para o norte eles conseguem distribuir, para o centro e para o norte eles conseguem distribuir, mas a linha sai de Tete para o Chimoio. Eu já vim a seguir essa linha. Fiz um trabalho para a HCB e saímos no Songo, tens já a Albufeira, depois tens lá uma estação. Aquela estação manda para uma outra, que é Matambo, acho que está quase a chegar já a Tete. Depois de Tete seguem outras linhas que vão para Chimoio. E a linha acaba aí. Daqui para baixo é alimentado da África do Sul para cá. Energia que é nossa. Sim. É vendida a outro país para nós comprarmos mais caro aquele país para alimentar o nosso próprio país. E a pergunta que eu faço até justamente como psicóloga, como psicanalista, né, é nós não somos ensinados a questionar. Né? Nós não somos ensinados a Não é questionar. por acaso que o país é chamado país de deixa andar. Porque nós deixamos andar. Ninguém está a questionar isto. Por que isto acontece desta forma? Com a quantidade de dinheiro que a HCB faz, não poderia já ter construído uma coisa. Com a quantidade de dinheiro que a EDM faz, não poderiam já ter construído um backbone para alimentar o país? São... E acho que é justamente esse é o que a gente precisa, começar a criar espaços de questionamento. Eu ainda vou levar Porque um tiro por estamos causa a das falar, minhas questões. nós estamos a falar de sofrimento, não é? Sofrimento humano. Né, que é gerado por todas estas influências. E aí estamos a voltar para o campo de saúde mental, né? Tipo, tudo isto influencia no nosso bem-estar, né? Na nossa forma de viver, naquilo que são os nossos goals, né? E se formos a falar nesses 10% da qual nós pertencemos, né, João? A gente vive num automatismo, né? Sempre a ter que fazer. E tudo isso vai gerando mal-estar, não é? E não tem como falar sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso individualismo sem tocar nestes pontos. Não é à toa que, né, Narciso e eu, a gente fala de, ok, estamos numa associação psicanalítica onde tentamos pensar como constituir uma psicanálise moçambicana, né? A partir daquilo que é o nosso sofrimento. Como é que o sofrimento aparece, ele é percebido, né, dentro do nosso contexto cultural. E entrando aqui um pouco para aquilo que foi o meu trabalho de mestrado, né? Na forma de, por exemplo, as formas de cura que nós temos, né? De alguma forma, quando chega o eu branco, usando um pouco o José Castiano, ele nos divide assim como, né? Eu africano, eu indiano, eu branco, enfim, né? Chega e diz, esta forma de cura, por exemplo, pela via da medicina tradicional, não é válida.
né? Coloca-lhe como os curandeiros, né? São do... Né, sim, do mal, do obscurantismo e não sei o quê. obscurantismo. Mas esta é a forma de cura que nós temos ainda disponível, né, nos 90% do nosso país, da E qual... não é de todo inútil. Não, muito pelo contrário. Até porque se o Muito ser pelo humano é contrário. psicossomático, ele precisa de todo um complemento de terapias em volta para poder... Já- Agora, que cidadão... exatamente. Mas ok, Estava aqui a Narciso, perguntar, escuta só faz uma lá o coisa. breakdown desta Qual é- questão qual é- psicossomático, porque vai passar por cima da cabeça de muita gente. Eu Ok. sei... Preciso explicar. O ser humano, ele é corpo, que é soma, ok? E também é psique. Então, hoje percebe-se que... O lado espiritual também está, inclusive, espiritual, até na própria social, definição religioso, de saúde da OMS. todas essas componentes, ok, compõem esta máquina complexa que é o ser humano. E 90%, 99% das doenças do corpo influenciam na nossa psique. Ao contrário. 99% Ou das vice-versa, doenças exatamente. psicológicas também influenciam neste corpo. Então, a psicossomática contemporânea, ela busca romper com o paradigma newtoniano cartesiano, em que estratifica não só o conhecimento, ou o saber, ou o ser humano, em corpo e mente, por um outro lado. Então, ele é um ser psicossomático, biopsicossocial, espiritual, ele é todas essas componentes. Mas a questão que eu ia fazer é, quem é este cidadão? Diante dessas fotografias que nós fomos tirando sobre a realidade moçambicana. Quem é este cidadão que, de um lado, agora lembrei-me de um amigo do Chiquinha e aproveito para responder, que ele escreveu um texto em provocação, Narciso Fadupi, e falava do Guy Debord, Jean Baudrillard, que é do Simulacros e Simulações. É do hiperreal e do real. Quer dizer, somos colocados numa condição em que, por um lado, nós tínhamos um paradigma do Michel Foucault em vigiar e punir, em que a disciplina era o mais importante, era sermos disciplinados da forma como nós crescemos, era ir à escola, era ser disciplinado, ser um bom menino, era ser bem comportado, era ser um exemplo moral, ok? Com todas essas amarras sociais que nos foram impostas e que nos são impostas até hoje. Por outro lado, nós temos o coreano, o filósofo coreano que vive na Alemanha, o Byung-Chul Han, que ele fala da sociedade do cansaço. Ok? Sociedade do cansaço é a sociedade que é caracterizada por doenças psicossomáticas. É uma sociedade que é caracterizada pelo desempenho. Não estamos mais preocupados com a disciplina, estamos preocupados com o desempenho. Então, há uma mutação na forma de ser e de pensar. Isto para fazermos, estamos aqui a fazer antes, tínhamos que ir aos estúdios de uma televisão pública ou de uma televisão privada. Hoje não, tu tens a tua própria televisão. Correto. Então, é o desempenho. Isto depende de ti. A gente grava a hora que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, não passa a propaganda que a gente quiser, se quiser passar. Esta sociedade do espetáculo, ok? Esta sociedade do espetáculo do Guy Debord é justamente o que nos faz adoecer. Porque a todo momento tu estás a representar, tu não estás a ser. Exatamente. Tu estás a fazer... tu estás a todo talvez, momento... O que a gente escuta muito na clínica, né? É do quanto a gente... Ou no discurso social, o que nós mais escutamos é eu faço isto, faço aquilo, e depois quando chego em casa, depois os meus filhos, depois não sei o quê, depois vou trabalhar, depois vou produzir e só durmo às 3 da manhã, como se isso fosse motivo de orgulho. Tipo, a gente fala... Isso tipo, não pode ser um motivo de orgulho. Mas no discurso social, quem mais faz, mais é valorizado, né? Então, e a gente vive, de alguma forma, né, a encher-nos como se não pudéssemos lidar com tédio. Nós vivemos numa sociedade que já não lida com tédio. Não consegue lidar com tédio. Não consegue lidar com tédio. Vamos olhar as crianças de agora. As crianças... Hyperstimulation. Demais, para comeres, quer dizer... Né? Tu não podes ficar entediado a comer durante 1 hora e
That's fine. Yeah. Nós levávamos 1 hora para comer e está tudo bem. Mas hoje não. Tens que ter um vídeo para te facilitar. E a gente está sempre a ser estimulado com alguma informação, né? As redes sociais são um exemplo disso, assim. Sim, mas Então, isto já é um pouco sintomático. Os filhos, ou melhor, as crianças não são as culpadas disso. Não. São os pais que já não têm tempo para conversar com os seus filhos. É tudo Então, fruto deste, né? Yeah. Deste movimento que o Narciso está aqui a falar, né? E Que é muito interessante. falaste da representação. O problema talvez resida na nossa preocupação em fazer atribuições de causalidade externa, ok? A culpa é dos pais, a culpa é do João, a culpa é do Francisco, a culpa é do... Enquanto nós não fizermos atribuições de causalidade interna, jamais mudaremos de comportamento. Então, qual é a responsabilidade que cada um de nós tem diante deste adoecimento social, deste adoecimento psíquico, ok? Que nós estamos aí nas relações dos casais e nas relações de família, quer dizer, neste mal-estar que, segundo Freud nas suas Qual obras é a de cultura, influência que a gente tem no nosso próprio sofrimento, né? De que forma Absolutamente. a gente alimenta este e como é que essas novas formas de sofrimento são lidas? Porque também não adianta pensar em soluções anteriores para problemas. Hoje o sujeito está a ser comandado por uma coisa chamada algoritmo. Ele está cada condicionado vez e suas viciado. doenças, né? A cada vez Exatamente. são suas Então, doenças. como é que essa psicologia, como é que essa psicanálise vai estudar e vai ler essa nova forma de adoecer? Como é que estes sintomas vão se manifestar? Aquele suicídio que nós estávamos a falar, descrito por Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, lá há 2 séculos, sensivelmente, como é que é lido hoje? Quais são as manifestações, quais são as interpretações? Que leituras é que este sujeito que está diante da clínica pode conseguir reexperimentar e ressignificar todos esses contextos, até de algoritmo? Falas do algoritmo e é uma coisa fantástica, é um tema fantástico para se abordar por um simples motivo. O algoritmo não te dá nada que tu não vais à procura, mas ao mesmo tempo vai te dar cada vez mais disso. Se tu continuas... Ele limita-te, exatamente. Primeiro ele precisa de perceber o que tu estás à procura e depois ele começa a dar-te singularmente aquilo que tu foste à procura há muito tempo, até que tu decidas, já não quero mais isto, e começas a pôr not interested, e aquilo vai desaparecendo. Mas, voltando ainda um bocadinho mais atrás, Mas tu vamos falaste... já pensar nisto na vida. Também. Essa é a questão. E é aí onde eu quero chegar agora. O do Se formos TikTok, um bocadinho mais 3 atrás- minutos de TikTok, ele lê-te. Sim. Só precisa de 3 minutos o algoritmo do TikTok para saber o que é que tu gostas e o que é que tu... E começar a alimentar-te com aquilo. Yeah. Mas eu volto mais atrás, que é a questão da representação. Portanto, hoje em dia, o nome, está no nome YouTube. Tu és o tu protagonista. na televisão. Começa por aí. O YouTube permitiu-nos cortar a barreira de poder ir a uma televisão ou ter que ir a uma televisão para difundir alguma mensagem e passamos a ser nós os ditadores da nossa narrativa. Mas, como consequência disso, começamos a ver muita gente a fazer coisas de uma certa forma e a ter aceitação por fazer daquela forma, e quem tem um sistema moral ou um sistema psicológico que seja fraco o suficiente não consegue distinguir o que deve ser feito do que pode ser feito. E tens cada vez mais pessoas no mundo a apresentar depressão, e Depressão e ansiedade são os... isto vem pura e simplesmente porque as pessoas estão a tentar encaixar-se num formato que não lhes é real. E eventualmente o cérebro começa a dizer: mas não estás cansado disto, não estás cansado disto, não estás cansado Se fores a disso. ouvir o discurso social, João, nós estamos cansados.
É exatamente O isso. cansaço é o que mais se escuta. Sociedade Então, do cansaço. encontramos pessoas deprimidas porque não estão a ser o seu real eu, e eu até não tenho problema nenhum em pôr isto assim no ar, que é, eu ano passado, início do ano passado, tive um burnout sério e fui sentar-me com a Andrea Serra e conversei com ela e tive ela tem uma metodologia de Eu assisti o podcast dela. o podcast dela foi fantástico, mas eu sentar-me com ela e conversar com ela, ela fez umas perguntas e disse umas coisas de uma forma que foi completamente diferente de tudo que já tinha acontecido. E a primeira pergunta: quem é a pessoa mais importante da tua vida? E eu respondi, dei a minha pergunta, e era a resposta errada. E ela disse: não, espera, pensa lá bem na resposta que tu deste, pensa bem, leva o tempo que for necessário e responde-me de novo. A segunda vez eu já respondi da forma certa e imediatamente quando eu fiz isso vieram lágrimas aos olhos, porque eu passei a entender o que eu estava a fazer de errado anos e anos e anos da minha vida. Então, volta para a percepção interna que nós temos das coisas e como é que nós nos movimentamos em relação a essa percepção interna. Enquanto nós estivermos a pensar que a pessoa mais importante da nossa vida é a namorada, ou a irmã, ou o pai, ou a mãe, eles é que vão ditar como é que é a nossa vida. E o que eles vão ditar não é necessariamente a melhor coisa para nós. Exato. E, eventualmente, vai levar a uma depressão ou ansiedades que não nos são características. Se nós formos fazer as coisas da forma certa, deixamos de ter essa depressão e essa ansiedade e os transtornos e as bipolaridades que nos são atribuídas. Basta simplesmente começarmos por aceitarmos que nós somos o que nós somos e movimentar-nos a partir daí para frente. Exato. E justamente um ponto assim, né, que também percebo muito na clínica, trabalho bastante com adolescentes e o adoecer adolescente agora está tudo muito no limite, assim, né? Está tudo muito no corpo, né? E está a transbordar. E é preocupante. Né? É preocupante porque cada vez mais eu noto que não há espaço para aquele indivíduo, vamos lá, adolescente, que está, né, a formar-se a si mesmo, né, de poder ser individual, ter uma característica sua e ser diferente, porque parece que não há espaço para o diferente, não é? E qualquer pessoa que seja um bocadinho fora daquilo que é o padrão daquele lugar, daquela escola ou daquele meio social... É ostracizado. Exato. Então, quer dizer, isto está tão na flor da pele, né? Que está a gerar um sofrimento tão grande que eu sinto que os adolescentes de hoje em dia, eles gritam. Né? Por isso que acabam indo aos extremos, né? O sofrimento já está na flor da pele, assim, né? E os sintomas estão à flor da pele. Não? Mas eu queria ter-me nesta coisa que o João disse. Ele dizia, basta só aceitar. E agora estava a concluir dizer, é uma coisa tão simples. Se fosse tão simples, meu amigo, não terias levado os 20, 30, 40 anos até o ano passado para poder chegar à nossa colega e ela pôr-te em contacto contigo mesmo e tu te dares conta de que no momento em que tu deste o clique, fizeste o insight, fizeste a percepção súbita, foi simples, porque realmente não precisaste de ter tempo para estar contigo próprio. E aí tem outro ponto da sociedade atual que eu acho que é extremamente importante para este awareness Setembro Amarelo, enfim, pensar a saúde mental, é isso, dar-se tempo a nós mesmos de podermos nos conhecer. Né? Sair desse automatismo do ser, do que o outro espera, do que a sociedade espera, do que é que temos que alcançar, né? E podemos olhar para nós, o que é que eu quero? Às vezes é uma pergunta tão simples, o que é que eu quero? Mas esse eu significa muita coisa, né? Acho que toda a nossa conversa já nos diz que esse eu, falamos de política, socialização, a forma como nós somos marcados e demarcados pelo outro, tudo isso diz muito do eu, né? Às vezes o que tu queres ser é o que o outro espera e tipo, para poder quebrar isso, né? Quer dizer, é um trabalho interno. Agora, é outra questão que eu queria trazer, fazer esse trabalho interno. A gente tem que chegar num burnout.
A gente tem que chegar num limite muito grande para buscar ajuda, porque né, agora brinca-se muito, né, no discurso social que é a minha terapia é ir ao ginásio, a minha terapia é comer saudável, tudo é minha terapia, menos ir ao terapeuta. Certíssimo. Tipo assim, as pessoas sabem que precisam e têm um espaço que vai te ajudar a olhar para ti, mas as pessoas preferem buscar tudo. E são coisas custosas, não estou a falar de coisas baratinhas. Porque retail therapy, porque vou a Bali e isto vai me fazer bem, não sei o quê, mas tu não vais a Bali para pensar em ti. A gente está sempre a adiar, está a buscar novos estímulos. Estás simplesmente à procura de novos estímulos para justificar aquilo. E as pessoas sabem que precisam de parar um bocadinho para se questionar, para se olhar, mas as pessoas... É uma dificuldade tão grande de parar e dizer, ok, eu vou marcar com alguém para sentar porque tu vais ser obrigado a te olhar. Isso custa. Tu tens uma diferença teórica grande, que é ato terapêutico e processo terapêutico, psicoterapêutico. Ok? O ato terapêutico qualquer um faz. Não, isto não. Como tu fazes com as crianças, quando tu impões limites, ok? A sociedade impõe limites, todos impõem limites. São atos terapêuticos. O processo psicoterapêutico, ele precisa de ser desenvolvido por um profissional de psicologia que está formado para, ok? Porque senão, os pacientes que eu tenho em clínica, que já passaram pelos curandeiros, já passaram pelos padres, já passaram pelos pastores, já passaram pelos amigos, já passaram pelos padrinhos, que muitas das vezes têm mais problemas do que os próprios afilhados, teriam resolvido os seus problemas. Certo. Okay? Não que a taxa de resolução seja de 100%, mas as pessoas que vêm, elas saem, não é para resolver o problema. O que ele vem para tornar o sofrimento psíquico menos sofrível. Okay? Para que ele aprenda... Mais aceitável, certo. Ele aprenda. Não quer dizer que as questões que te incomodavam hoje, quando consegues rir delas, fazes os xistes. Ou perceber porque é que tu escolhes determinado caminho, fazer as pazes com isso. E é nessa questão de sofrimento sintomático, que é a questão do suicídio, em que é um sofrimento existencial. Se é existencial, ele depende das nossas escolhas, ok? Quando escolhemos, quando não escolhemos e quando escolhemos não escolher, que é mais crítico ainda. Então, o escolher não escolher leva-nos muitas das vezes a essas situações de conflito, essas situações de... Mas como nós estamos a viver a cultura do descartável, o prato é descartável, o copo é descartável, o garfo é descartável, esta garrafa d'água é descartável. Esta cultura do descartável nos leva à ilusão de plenitude, de que nós podemos até descartar o outro. Sim. Como diz o Bauman, né? A gente vive na sociedade líquida. Então, nesta modernidade fluida do Zygmunt Bauman, que ela coloca, as regras e o amor líquido, o amor fluido que ele colocava, enquanto que antes eu estou a namorar, tenho uma relação com, e daqui a bocado, eu quando não quero mais, marco um encontro com ela para poder desligar-me e dizer que, olha, já não quero por estes motivos, etc. Hoje, o que está-se a viver um fenômeno que é o do ghost. Ghosting, Ghosting. Então, desaparecer. Tu nem sequer mandas a mensagem, simplesmente desapareces, trancas, bloqueias e desapareces. Agora, qual é a diferença entre esse anterior, da relação anterior, das formas como nos estabelecíamos com essas regras, e com este novo, com a virtualidade? Boa pergunta. Não há diferença. Assim, no fim do dia, não há diferença. As regras fundamentais já estão definidas há muitíssimo tempo. Sabes porquê, João? Se o amor se baseia na linguagem e a linguagem é virtual,
Então, tanto a linguagem das relações que nós tínhamos anteriormente e mesmo as relações que temos agora virtualmente são iguais do ponto de vista de simbolismo, porque elas são linguagem, signo, significado, significante. É a representação social que tu dás e que tu trazes para o fenômeno ou para a questão. Agora, o ghost anterior, que era um ghost presencial, em que também frustravas a pessoa porque ias na contramão daquilo que era o desejo, das intenções da pessoa, e hoje tu desapareces, está apenas na tua condição meteórica ou de desempenho em realizar o luto. Tu tens que ser hiper, super flexível, tens que ser uma máquina ou um robô de elaborar lutos hoje. Por quê? Porque estás na sociedade de desempenho. Enquanto que antes podias elaborar o luto. Olha, vamos, quer dizer, eu estou a dar aqui exemplos extremos. Tens 6 meses, tens 1 mês, tens 1 semana, dá tempo para hoje. Estás metido numa dinâmica em que Johnny, esquece lá, vamos lá, agora não sei o que, agora segue. Só me segue. Esse que gera o sofrimento. Então, como é que nós vamos sobreviver a esta tempestade? Que a gente coloca, quando se esta imagem da representação, né? Eu gosto de dar exemplos práticos. Instagram, por exemplo. Tu queres conhecer alguém, vais à página do perfil, seja Facebook, da rede social da pessoa, e tu já encontras o que é que a pessoa quer partilhar para o mundo, né? Tipo, qual é a imagem que aquela pessoa quer dar ao mundo? Ela vai definir o seu eu como quer ser percebida, o que não significa que é como é. Exatamente. E temos aí uma diferença muito grande. Exatamente. Aquilo que é a representação fantasmagórica daquilo que o sujeito julga que ele é. Sim. Que é o que ele está a vender. O outro quer ver. Sim. E a gente vende essa imagem que o outro quer ver, mas depois, quando a gente tem que se mostrar quem é, já não se sustentam, não é? Sim, já não é perfeitamente sustentável. E temos casos fantásticos disso. Há uns tempos fui falando, porque acontecem às vezes alguns lives no YouTube, ou no Instagram e não sei o quê, e uma das particularidades de ter sido filho de música é perceber como é que funciona a acústica. E eu não tenho que estar aqui a dizer nomes nem de onde é que vem, mas vou deixar para quem estiver a assistir para pensar um pouco nisto. Quando uma pessoa está a falar em algum sítio, quais são os sítios onde o eco acontece? O eco acontece num sítio vazio. Certo? Interessante. Se tu estás a falar dentro da tua casa e apresentas uma condição de seres rico e cheio de dinheiro e tens uma mansão, mas quando tu estás a falar no teu vídeo, o que mais acontece é eco, significa que tudo o que tu não estás a mostrar no teu vídeo está vazio. Mas as pessoas não se preocupam com o que não está à vista, preocupam-se simplesmente com o que está a ser mostrado. E levam aquilo at face value. Se ele nos diz que tem uma mansão e conduz um Mercedes, um BMW, um Ferrari, um Porsche, o que quer que seja, ele tem que ser rico. Mas se começares a abrir a lente e fores ver o que está à volta daquilo tudo, já começas a perceber que se calhar a pessoa não é rica e tu estás a basear toda a tua percepção do que é uma pessoa de sucesso numa pessoa que na verdade não tem nada que de facto valide o sucesso que diz ter. João, senão percepção pública. A questão é aí onde a psicanálise se apresenta como uma episteme válida para poder lidar com estas contradições. Que vazios, que tamponagem é que esse sujeito precisa e tem necessidade de fazer ao aparentar, e voltaria da questão do hiperreal, que estava a conversar. O Chiquinha tem que assistir porque ele é que me provocou e depois ainda não lhe respondi lá. Estou a responder aqui. Vou mandar para o Chiquinha, meu amigo. Ele fez a questão de escrever. Então, quer dizer, até onde é que este sintoma faz-nos sofrer para poder representar algo demandado pelo colono, ok? Demandado pelo colono, que não tem nada a ver com a tua filo-ontogênese. Como é que tu, como é que tu dizes que aquilo que eu tenho, que são
os lindos cabelos africanos, a linda bunda africana, a linda pele cor africana, renegas essa condição, porque se tu não tiveres um cabelo feito na China, no Brasil ou na Índia, que é touch my bunda, a tua representação social e o teu valor é zero. Porque tu deixas de viver e de comer porque tens que ter cabelos que vão até... Então, quer dizer, até onde é que nós nos desapropriamos? Sim, perdemos a nossa identidade cultural. Exato. Perdemos toda a nossa identidade cultural para seguir... Para nos tornarmos alienados. A minha esposa, a qual mando um grande beijo para ela, e ela é incentivadora destas leituras, ela contava-me o seguinte na semana passada, ela disse que uma norte-americana foi ao Brasil e ela estava extremamente satisfeita. E dizia que aqui no Brasil, foi a Bahia, uma negra americana, estava extremamente satisfeita porque ela, pela primeira vez, sentia-se em casa. Porque ela dizia que nos Estados Unidos, na região onde ela estava, se ela não está com esses touch my bundas e etc, esses cabelos longos, ela é tida como um sujeito que não tem valor, é como se fosse um animal. Mas que lá na Bahia, onde ela estava, o estar afro, o estar com o cabelo solto, o seu cabelo com tranças, o seu cabelo com tranças, crespo e não sei o que, era de um valor, e ela se sentia tão animada porque todas as pessoas ficavam satisfeitas e animadas com ela. Mesmo na Bahia, para chegar aí, levou um uma tempo. desconstrução. No Brasil houve uma desconstrução disto. Cultural. E isto que estás a falar, eu falei há 2 podcasts atrás. Tive aqui 2 empresárias. Sim, uma delas trabalha com produtos de cabelo e na área de tratar cabelos. E nós falamos sobre isso. Tipo, nos Estados Unidos, a dada altura, o cabelo negro normal, o que é Teu original. o cabelo original da raça negra, não era considerado cabelo profissional. As mulheres tinham que desfrizar o cabelo, ou tinham que alisar o cabelo, tinham que fazer... e aí começou o grande advento dos weaves, que agora são as próteses e as perucas e não sei o quê, que nós já adotamos. E ainda hoje, falas sobre isso, ainda hoje vi um artigo onde Moçambique, Angola e África do Sul gastam 7 bilhões de dólares anualmente na importação de cabelo. Então, Isto é uma indústria de cabelo, só de cabelo. A questão é, que demanda é essa? De onde é que isso vem? De tu pareceres aquilo que tu não és e negar aquilo que é a tua essência. Quer dizer, até onde é que vai este nível de adoecimento? Tem um exemplo muito engraçado. Nível de Agora, para adoecimento tirar psíquico. os passaportes, né? Os sistemas operacionais são de padrões ocidentais. Sim. O que não nos cabe. Muitas vezes tu tens um cabelo maior, que é a realidade da maior parte dos moçambicanos, tu não tens como alisar para poder tirar uma foto passe. E não cabe, porque aquilo é uma coisa de sistema, tem que encaixar ali. Naquele círculo e tem que estar. Quer dizer, tu vais fazer o quê? Tu tens que encurtar o teu cabelo para poder ter um passaporte. O sistema onde é que foi feito? É europeu. É europeu. Europeu ou americano? Os dados desse passaporte onde é que ficam? Isso é store de cá. É assim, não vou falar com propriedade, mas quero acreditar que há um servidor que é nosso. Mas também pode ser que os dados estejam a ser... farmed, né? Vamos deixar só para não... Sim, é melhor não nos estendermos para isto. Mas enfim, né? Tudo isso diz muito, né? Portanto, vou fazer aqui uma pequena síntese enquanto estamos a fechar a primeira parte. Tivemos aqui uma conversa muito interessante e acho fantástico o que aconteceu aqui. Há uma coisa que eu falo muito, eu gosto muito de ver stand-up comedy, e uma das coisas, um dos meus marcos para saber quem é um bom comedian é que ele, no início da conversa, do show dele, faz uma piadinha que todo mundo se ri. E depois ele vai e faz 1 hora de comédia sobre não sei o quê, e depois, no fim, ele faz um callback para aquela piada e faz uma piada ainda mais forte com aquilo. Neste caso, o Narciso fez aqui um callback para uma coisa que ele falou mais cedo, e isso, para mim, é o hallmark de uma pessoa que tem propriedade naquilo que está a falar. Tu conseguiste juntar 2 coisas que seemingly não são tão próximas, mas têm uma coisa, uma causalidade comum, e tu conseguiste fazer isso sem ninguém te puxar para isso.
tu próprio fizeste essa união, e eu acho que isso é uma daquelas coisas que tipo é de louvar quando alguém realmente percebe do que está a falar e vê-se, vens com um livro na mão. Isso Eu não venho com um livro, eu venho com a... Vens com uma biblioteca. Veste com uma biblioteca toda dentro. Sim. Portanto, aqui para sumarizar o que realmente foi falado, estamos a ter muita depressão porque estamos a ser forçados a funcionar em termos de performance e não em termos de disciplina. E eu acredito que se as pessoas fossem mais disciplinadas em vez de forçadas a ser performers, teriam muito menos stress e provavelmente muito menos depressão e ansiedades, porque a ansiedade vem da... Ok, Jay, eu preciso de ti para fazeres fotos no dia 20 e não sei o quê, e tens que me entregar no dia 21. Eu sei que esse prazo que me estão a dar não é realístico, mas é a única forma de eu aceitar, de eu poder ter aquele job, é aceitar essas condições. E imediatamente, a partir do momento em que eu aceito essas condições, estou a criar uma ansiedade em mim de ter que acabar aquele trabalho e chegar a casa e em vez de descansar, tenho que trabalhar toda a madrugada e se calhar amanhã a seguir e à tarde a seguir para entregar aquilo no dia seguinte conforme a pessoa queria, em vez de eu ir para casa e dormir e acordar e trabalhar na minha melhor condição. Mas, Jay, digo-te uma coisa, a sociedade da disciplina também tinha o seu adoecimento. Certo. Muitos. E os nossos pais são exemplo disso. Eles são frutos desse tempo. Certo, mas eu ainda defendo que preferia ter a sociedade que os nossos pais tinham, porque eles não deixavam as coisas ficarem podres de qualquer forma só porque tinham que fazer uma coisa. Respeitavam-se muito mais. Mas era uma sociedade de muito silenciamento também e de uma rigidez também, que hoje, se nós formos a ver as doenças psicossomáticas, né, trazendo aquilo que o Narciso tão bem, né, explanou assim, agora, que adoecimentos nós temos, assim, geração 60 anos? Olha, good que falaste disso, porque a André também, portanto, a metafísica dos resultados psicossomáticos, que é tipo... o cancro dos pulmões advém de muita tristeza. O cancro do estômago é resultado de raiva acumulada. Cancro disto e cancro daquilo são acumulações de sentimentos e, portanto, de processos químicos que acontecem no nosso cérebro que vão se acumulando e eventualmente vão para o órgão que recebe aquele químico e, consequentemente, o cancro disto e o cancro daquilo. E, se formos olhar, a geração acima da nossa foi onde começou a aparecer mais cancro, portanto, granted, nem vou debater o que estás a dizer, mas eu creio que ainda assim, com um bocadinho de é mais fácil modificares esse comportamento do que modificares o comportamento de uma sociedade de performance. Concordo, mas também temos que pensar num outro ponto também, que é o avanço da tecnologia. Ele se deu muito mais rápido que... Né? Durante algumas gerações o avanço ele ia indo assim. Nós todos assistimos a um boom tecnológico de televisão a preto e branco para televisão a cores, telefone para telefone sem fio e depois celular e agora tipo all in one, né? Quer dizer, então que efeitos isso nos traz também, né? Tipo, nesse tempo de vida nós estamos preparados para tanta mudança, né? E é isso que está a trazer também um certo... A gente tem que se equilibrar nisso, né? Como é que vamos nos equilibrar diante de tanta informação, tanta mudança, né? Tanto estímulo? A doença pode estar a residir nas resistências que nós temos a essa mudança. O ser humano, ele é, por inerência, um ser em desenvolvimento. Evolução constante. Seja certo. Agora... seja na geração que tu dizes que aprecia dos nossos pais e seja dos nossos pais que apreciavam ou dos seus pais que são nossos avós. Ontem eu estava a conversar com o meu sogro, ele tem 84 anos, e eu aprendo bastante com ele. E ele dizia, olha, esta pós-modernidade, ela acontece com uma velocidade que eu até paro e penso, por onde é que vai este comboio?
eu gostaria de descer na próxima paragem. Porque, segundo ele, também na altura que ele era jovem, ok? Os pais deles também reclamavam da velocidade com que as coisas aconteciam. Sim. Ok? Então, a constância que é a mudança neste desenvolvimento, ela vai existir em todas as nossas gerações. Humano é uma espiral. É nossas gerações. Agora, no impacto da tecnologia sobre nós, ela traz 2 grandes pressupostos. O primeiro é a instantaneidade e o segundo é a miniaturização. Ok. Antes, o primeiro computador, ele tinha o tamanho deste prédio, 4 andares, e mais até. ele só Era guardava um um megabyte. Ok? Hoje, qualquer dos nossos celulares tem mais tecnologia do que a primeira nave que foi à Lua. Exatamente. É um compacto de coisas que aqui está. Esta instantaneidade, enquanto Ptolomeu Cisa precisava de 6 meses para mandar uma mensagem de Roma para o Egito, hoje tu pegas no celular e em fração de segundos tu falas com quem quer que seja. Como é que nós estamos ligados e conectados a esta velocidade? A esta indústria 4.0? Ok. Como é que nós nos mexemos nela? Se formos a pensar no tempo de evolução biológica também, né? Quanto o nosso cérebro vai acompanhando esta velocidade, assim, para estarmos preparados para tudo isso, porque de fato, quando eu volto para o cansaço, sociedade do cansaço, é o que nós estamos a viver, né? É como se nós estivéssemos esgotados. Né? De tanto receber, de tanto ver. A questão da disponibilidade hoje em dia é isso, é a disponibilidade de poderes oferecer, entregar o teu trabalho, ou a disponibilidade de ter que responder imediatamente a qualquer procura. Que também falamos aqui anteriormente, né? Isto de ter que responder. Mas agora eu lembrei de uma coisa, lembrei-me do Domênico de Masi em O Ócio Criativo, em que ele diz que o que nós precisamos fazer é um resgate a Homo Ludens. Homo Ludens é uma dimensão de homem brincalhão, Ludens de lúdico, lúdico de brincalhão, de brincadeira, que foi perdida. Por que tu andas com a foto dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, dos teus familiares na carteira? Por que aqui na foto desta coisa do celular tem a imagem do teu filho, do teu querido, do teu... Por que no teu gabinete, quando tu entras, tem ali a foto da tua família? Segundo Domênico de Masi, porque nós não temos mais tempo para estar com eles. Não tendo tempo para estar com eles, nós geramos a ilusão de que estamos com eles, de plenitude, trazendo ou carregando-os na carteira ou em qualquer que seja o lugar. Sabes, porque ele faz aí na segunda... Por que Homo Ludens? Porque os lugares... Qual é a cidade que mais cresce no mundo? Neste momento? A cidade que mais cresce no mundo chama-se Las Vegas, que é a cidade da brincadeira, é a cidade do jogo. True. Por quê? Porque nós não temos mais tempo para brincar. Constante evolução, pelo menos. Sim. Nós não temos mais tempo para brincar. Ir jogar videogame com os nossos filhos, jogar matocosana, ir saltar, ir jogar basquete, ir brincar com os nossos filhos, com os nossos amores. Brincar faz parte segundo Domênico de Masi, da única possibilidade que o homem tem de ser criativo. Então, quer ser criativo, larga tudo, vai brincar. Porque fazes aí um resgate da dimensão do Homo Ludens. É o que está a ser negado por esta pós-modernidade. Pela robotização. Exatamente. Não, e tu dizes isso epá, à medida que tu ias dizendo, né, a questão tem a fotografia no desk, tem a fotografia na carteira, não sei o que, eu estava, please, não digas exatamente o que tu disseste, estás a ver? Tipo, porque é um daqueles pontos que, tipo, acho que
maioria de nós carrega isto aqui no fundinho da cabeça, lá no fundo do nosso consciente, nós carregamos que realmente estamos em falta com a nossa família porque estamos a dedicar-nos a tudo o resto e pronto. Foto aqui, foto ali e mandar uma fotografia no WhatsApp. Olha, estou a fazer isto, mas não estás com a pessoa. E isso não substitui estás com a pessoa. Então... Nem brincar. Absolutamente. Então, uma das coisas que saiu do meu burnout, eu percebi que estava a dedicar muito tempo ao meu trabalho, estava a dedicar muito tempo a muitas coisas psicológicas minhas e não estava a dar tempo suficiente para mim mesmo de estar com os meus filhos. E comecei a determinar para mim mesmo que eu tenho que fazer certas coisas para passar mais tempo com eles. E pôr um pouco mais de mim neles e brincar mais com eles e mostrar mais o meu afeto, não só com presentes, mas com o meu tempo, que o meu tempo é o melhor presente. E como consequência disso, há um mês para aí, um mês e meio, tive um dos melhores momentos que eu até fiz screenshot e guardei no telefone, porque tipo, eu sempre volto para ali tipo, this moment. Eu todos os dias vou buscar a minha filha à escola, ou à casa da avó e deixar a escola, e depois lhe buscar a escola e deixar em casa. Isso também fazemos. É uma das minhas formas de estar com ela não morando comigo. E eu tenho os meus gêmeos que estão a morar na Itália com a mãe, e agora tenho um filho de 1 ano. Então, tinha acabado de deixar... Isso é bom é fazer filhos, já? Epá. Fui deixar a minha filha à casa. E quando chego a casa, era sexta-feira, dia de ligar para os meus filhos na Itália. Começo a conversar com eles da Itália, porque tinha sido aniversário deles há pouco tempo e eu mandei um jogo para eles. E como é que estão a conseguir o jogo de PlayStation, não sei o quê, eles estão ali a mostrar-me o que estão a fazer. E deu-me na minha cabeça, e que tal se eu ligasse para a minha filha agora também para juntar esta chamada? E juntei. E quando estou a juntar a isso, a Neila liga-me, olha, também estou em casa. Eu ligo. E o meu filho também na chamada. Então, eu tenho uma imagem onde estou eu, o meu filho, a minha filha e os meus gêmeos, todos numa única chamada e todo mundo a falar com todo mundo. E aquele momento foi rico. Rico mesmo. Quando eu acabei a chamada, eu fiquei tipo, eu acabei de ter uma coisa que há muita gente que nunca vai conseguir fazer isto. Todos eles, olá, e como estás? Estás grande? Que saudades, não sei o quê. E o pequenino também a interagir, o pequenino que nunca tinha estado nessa oportunidade, ele fez 1 ano agora, a ver a irmã e os gêmeos ao mesmo tempo e a... E eu deste lado só olhar para aquilo tipo, eu sou um passageiro nesta chamada, mas estou a curtir isto. E que bom, que rico que foi aquilo, estás a ver? Melhor que aquilo é só ter todos eles no mesmo sítio. Que faz parte dos meus planos também. É uma espécie de resgate à nossa ancestralidade, onde nós tínhamos aquele momento à volta da fogueira, que era o momento para... Era o que é isso? Não era um círculo? Círculo familiar. Era um círculo. Então, que havia a possibilidade de diálogo. Hoje não tens mais essa possibilidade de diálogo. Eu recordo-me que uma vez fui à reunião do meu filho na escola e a professora disse, olha, não, com ele é interativo, até está bem, mas tem crianças que não conseguem nem falar com os pais porque falam com os pais via Walkman dentro de casa aos fins de semana. Não. Eu disse, mas porque os pais estão a trabalhar, não tem tempo. Quem são esses pais? Somos nós. Quem são esses pais? São os nossos amigos. Quem são os nossos amigos? São estes. Nós não sabemos. Não sabemos. Então, quer dizer, a criança está com falta de dar um abraço. Que adulto é que nós estamos a constituir aí. Ok? E acho que aí vocês trazem aquilo que é a chave do nosso maior awareness nesse momento. Uma das coisas que eu pessoalmente tenho estado a trabalhar a nível de instituições quando fazemos prevenção de saúde mental
um dos locais onde a gente passa maior tempo é no trabalho, e por isso que hoje em dia as organizações estão muito preocupadas com a saúde mental, porque sim, querem que a gente esteja operacional, né? Obviamente, mas perceberam que para estarmos operacionais precisamos de poder olhar para estes outros. E uma das coisas que eu comento ou digo, e parece que eu estou a dar, sei lá, uma grande... Estou a dar tipo uma aula, tipo, mas é o básico, é ter tempo, às vezes, de poder olhar para uma colega e perguntar: está tudo bem contigo? A gente não tem tempo para isso. Né? Ou alguém que perdeu alguém, dizer: ok, a nível, vamos lá, legal, nós temos uma semana, perde o pai, dão-te 2 semanas. Como é que em 2 semanas tu estás capaz de poder ser operacional? Não estás. Não estás. Isso é da ordem do impossível. Mas o que é que a gente pode fazer a nível do possível? É sermos mais humanos uns com os outros, e a gente durante um tempo tem se esquecido disso, de poder olhar e dizer: descansa lá um bocadinho, eu vou fazer por ti esta parte, por exemplo, sabes? São coisas tão pequeninas. Ou saí de casa, trouxe um lanche para ti porque reparei que tens vindo sem almoço. São pequenas gentilezas que mudam a vida de alguém. Está tudo bem, ou sinto que precisas de um abraço, ou atos de amor, como estás bonita, tipo, são coisas assim que eu tenho trazido bastante, né, a nível de sensibilização das pessoas, de poderem, né, olhar mais umas para as outras, né, ter mais tempo umas para as outras, não é? E acho que essa é uma das mensagens fundamentais, assim, desta conversa, né, é ter tempo de qualidade, não sermos: olá, tudo bem? Sabes que a gente faz: tudo bem, é tudo, e contigo, tipo, mas a gente nem está preocupado de saber se a pessoa está bem. E muitas vezes respondes: é tudo e contigo, mas tu não estás bem. Não estás bem, é tudo, é o automático, né? É o padrão, mas a gente, se a gente perguntasse, né? Não, mas eu também logo olhei, tipo, gostei da tua bata, enfim, né? A gente poder se olhar mais uns para os outros, né? Observar, olhar não com olhar de olhar, ver. mas ver. Exato. Eu estava aqui a pensar agora no sofrimento na conjugalidade, né? Nos relacionamentos diádicos. Díade vem de dias, que significa 2. 2 é o menor grupo social que existe. Okay? Desde que haja relacionamento intrínseco entre um e outro. Então tens a díade marido-mulher, tens a díade chefe subordinado, professor-aluno, médico-paciente, psicólogo, psicanalista, paciente, locutor, ouvinte, por aí fora. E nesta relação diádica, ok, vem um Philippe Caillet que diz que 1 mais 1, quanto é que é? 2. Exatamente. O meu amigo João, que é um sujeito que está a pensar do ponto de vista matemático. Neste horizonte simbólico que nós estamos aqui a falar em psicologia, segundo o Philippe Caillet, 1 e 1 são 3. São 3 por quê? Porque tu tens um indivíduo, que é a esposa, supostamente, e o outro, que é o marido, né? Estamos a falar de um casal heterossexual, onde cada um deles representa, na contribuição nômica da relação, 50%, 50%, como se fossem uma empresa, mas não é do ponto de vista relacionamental. Nós não somos máquinas nem somos empresas, são investimentos libidinais que são feitos em torno de a contribuição destes 50% iria constituir o terceiro excluído, que 1 e 1 são 3, ok, e não 2. E este terceiro excluído, que é a relação, que é o casamento, ele constitui também um indivíduo. Ao constituir um indivíduo, se é um indivíduo, tem 100%. Significa que, se o João está a contribuir para a relação com 60%, a parte está a contribuir com 40%. Se o cônjuge do João está a contribuir com 70%, o João está a contribuir com 30%. Se o João está a contribuir com 80%, a outra parte está com 20%, e se a outra parte contribuir com 90%, o João só está a contribuir com 10%. Este desequilíbrio na contribuição para a construção desta relação, desta conjugalidade, é que geraria esse adoecimento psíquico da relação. Ok? De acordo. Então, este indivíduo,
que é invisível, ok? Que é invisível, tem sido esquecido. Muitas das vezes nós investimos em cada um de nós de tal forma que o outro está aqui, bem próximo, ele está no celular dele, eu estou no meu celular, e esquecemos de fazer aquilo que a Yumna estava aqui a acabar de dizer, que é o investimento, que é fazer o investimento de tempo de qualidade neste terceiro excluído que é a relação. Então, esta relação precisa de investimento constante, porque se nós vivermos numa anomia, ok? Vivermos isolados um do outro, aí nós iremos procurar o Faduco em consultório. Para como um sujeito, ou o Faduco, ou a Yumna, ou a Yanisa, ou o Boia, ou por aí fora, para nós podermos, enquanto sujeitos que não têm a ver diretamente com aquela situação, podermos emprestar o nosso conhecimento para poder permitir com que eles se olhem e se escutem de formas diferentes das que vinham fazendo. Alright. É isto que acontece não só nas relações conjugais, mas em todas as outras relações diáricas ou na sociedade de uma forma geral. Relações diáricas. Sim. Cada um de nós está preocupado, está maximizado em se preocupar única e exclusivamente consigo próprio. E é isso que, se nós somos formatados para sermos sociais e para estarmos em relações de interdependência, e essa nossa identidade ou cidadania, ok, é constituída nestas relações identitárias, então morremos quando deixamos com que o nosso outro pare de nos significar e de ser elemento no qual nós nos fundamos, porque nós nos fundamos no outro. Okay? Sim. Os dois têm que ser elementos integrais do relacionamento, e o relacionamento daí passa a tornar-se o terceiro sujeito existente. Simples. Parece, mais uma vez, ok, eu estou a dizer simples, mas é preciso perceber que realmente as coisas têm que ser feitas dessa forma, e não é tão straightforward para muita gente, se calhar, olhar para relacionamentos e entender que todo mundo tem que dar 100% de si, não apenas 50%. Eu entro num relacionamento e dou 100%, meu parceiro ou a minha parceira dá 100%, e desses 100 vamos criar o 200. A diferença entre o 100 e o 200 é o relacionamento. Porque se ficarmos em 50-50, paramos no 100, temos um relacionamento. Mas do 100 para o 200 temos um inteiro. O inteiro é sempre ilusório. Ok? É sempre ilusório. Porque tem em vista as fantasias de plenitude que estão em torno disso, de que nós somos perfeitos, nós somos completos. Como é que tu chegas a esta conclusão? Acho que também só um parênteses aqui também, né? Nós somos seres da falta, né? E pela falta a gente se movimenta à volta. Estás a ver? Isso que eu estava a falar dos callbacks. Seres faltosos. Falaste sobre a falta e como isso motiva as pessoas, e agora mais uma vez trouxeste isto de cima. Destas tamponagens ou pseudo-tamponagens para ir sobrevivendo e fazendo os lutos. E vamos nos movimentando. E que isto é que é válido. Agora, tu tens aqui dois elementos que são as autopercepções e as heteropercepções, que se tem um do outro nestas relações. Geralmente, as autopercepções, elas são ricas de envaidecimento, de narcisismo, porque ninguém fala mal de si próprio. Narciso. Exatamente. Então, tens um nome um bocado preocupante. Por exemplo, não, sou feliz com ele. Não, brincadeira. Mas... Não, isso aí não, é brincadeira mesmo. Porque quando cada um dos sujeitos fala de si próprio, ele fala como se ele fosse
o melhor e desse o melhor de si e desse tudo de si e toda a contribuição possível. Ok? Mas a heteropercepção, que é a percepção do meu outro sobre mim, e a minha percepção, a minha heteropercepção, que é a percepção que eu tenho sobre o meu outro, tende a ser mais assertiva, ok? Porque ela vem fora, despida desses julgamentos e desses narcisismos. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Sim. Porque temos mais que escutar Do que falar. do que falar. Geralmente, se nós nos constituímos no nosso outro, o feedback que o outro dá, por mais que ele ofenda, por mais que ele... Se nós escutarmos, ok? Não uma escuta clínica, porque talvez a pessoa não esteja treinada para tal, mas se ele conseguir escutar, ele terá ali feedbacks extremamente importantes sobre como é que ele próprio é. Porque é mais importante... Constituídos pelo olhar do outro. Exatamente. Ok. Muito bem, temos aqui já 1h30 de conversa. Eu estou aqui a contar pelo coisa. Temos 1h30 de conversa e, portanto, vamos encerrar aqui a primeira parte desta conversa, que eu acho que foi interessante. Tivemos aqui bastantes ilações e, para quem estiver a prestar atenção, acredito que vão retirar aqui algumas joias, e eu volto sempre a reiterar o meu conselho. Não assumam que uma visita ao psicólogo vos caracterize como malucos, que é uma das coisas que eu mais ouço. Eu não preciso de psicólogo para nada, eu não sou maluco. Não tem nada a ver. Deixa eu só abrir um pequeno parênteses. O interstício, aliás. A psicologia, nos seus primórdios, ela realmente estava caracterizada e com esta questão da psicopatológica. Okay. Então, estava alicerçada com a psiquiatria, estava ligada a esta questão de doença. Hoje, a visão que se tem é de saúde. Então, ir ao psicólogo é ir buscar saúde. E há uma diferença, doença mental e saúde mental. Exatamente. Yeah. Então, eu continuo a defender sempre que uma visita a um terapeuta ou um psicólogo é nada mais, nada menos do que uma das melhores coisas que um ser humano possa fazer. Se não for para tratar de alguma questão psicológica que a pessoa possa estar a ter, nem que seja só para se conhecer melhor. Porque nós confiamos em tudo para todos, para todas as coisas. Tipo, vamos para um mecânico porque confiamos que o mecânico entende de como é que um carro funciona. Vamos para um médico porque sabemos que o médico entende como é que o corpo humano funciona. Por que não vamos para um psicólogo que entende como é que a mente humana funciona? E as emoções, né? Nós somos psicólogos em construção. Correto. Estamos a estudar e estamos aí Sempre em construção. Tal como tudo. Não somos detentores de saberes. Mas tem mais ferramentas. Temos um olhar diferenciado sobre a saúde do sujeito. Né? Sim. Temos uma escuta diferente sobre as preocupações do sujeito, sobre as angústias do sujeito. E agora a gente esteve a ler, né? É uma relação dual em que vem alguém que precisa de ser escutado, né? A partir da sua fala encontra alguém que está disposto, né, a escutar. Não, e eu ainda na minha analogia eu acho que era capaz de ir um bocadinho mais longe, que é nós confiamos no mecânico porque sabemos que ele tem as ferramentas. Porque eu posso saber o que se passa no meu carro, mas se eu não tenho a ferramenta, não vou fazer nada. Da mesma forma que eu posso saber, meu coração não está a bater bem, mas se eu não tenho bisturi, se não tenho pacemaker, se não tenho sangue e bomba e anestesia, não posso fazer nada. Então, nós estamos a confiar nas pessoas que têm as ferramentas para tratarem do problema que se apresenta à nossa frente. E, no caso dos psicólogos e dos terapeutas, vocês têm todos os estudos que já vieram fazendo até agora e, tal como todas as ciências, são coisas em desenvolvimento. Um psicólogo tem sempre alguma coisa nova para aprender, da mesma forma que um médico cardiologista tem sempre coisas novas para aprender, e um pneumologista tem coisas novas para aprender, e o mecânico tem coisas novas para aprender. Antes os carros eram todos mecânicos, aliás, começaram a vapor e depois passaram para o petróleo e combustível e gasolina, e agora já estamos na fase dos elétricos. O fundamento é um carro.
E se nós formos a pensar, a nossa diferente. mente também sofreu essa evolução Yeah, quando a estávamos aqui a evolução brincar. humana Né? também. Yeah. Então, o meu conselho sempre, visitem um psicólogo, um terapeuta, se não for para tratar, ou um psicoterapeuta, se não for para tratar de alguma questão psicológica que esteja a ser presente, quanto mais não seja para ser, só para conhecer, só para se autoconhecer. Abrirem, os psicólogos, eu digo, têm chaves que nós ainda não temos. Nós temos as portas todas. Os psicólogos só chegam e digam, olha, esta porta aqui precisas desta chave, vai lá e abre tu a porta sozinho. Mas vão-te dar uma chave. Então, por favor, pessoal, não deixem de ir ao psicólogo, não deixem de ir ao terapeuta ou ao psicoterapeuta, porque só há benefícios disso. E se vocês forem ver bem, procurem pessoas que já foram ao psicólogo e perguntem, então, como é que é? Como é que tu te sentes depois disso? E vocês vão ter a vossa resposta de porquê irem ao psicólogo. João, uma coisa interessante é que nas psicoterapias de casal, geralmente as mulheres é que trazem os maridos. Ok. Até quando mando o pôster para os meus amigos, não, manda para as tuas amigas que elas é que levam os maridos lá para o meu consultório. E é engraçado que depois da primeira sessão, de algumas sessões, os maridos encantam-se. Yeah. Dizem, mas afinal de contas, psicoterapia é isto? Pensei que fosse chegar aqui para uma situação de diagnósticos e que começassem a interpretar e a dizer que... Quer dizer, a interpretose também que foi gerada em torno deste saber psi, gerou um estigma, um preconceito e uma certa discriminação. Não, é que a dada altura, especialmente no mundo ocidental, a psicanálise tornou-se um business de tal forma em que a análise já não era feita da mesma forma, era tipo, and how does that make you feel? And how does that make you feel? And how does that make you feel? E vem na próxima semana, e vem na próxima semana. Quando tu deixas de tentar entender cada indivíduo e aplicas o mesmo método a todos, o resultado é que as pessoas começam a afastar-se disso porque não se identificam com aquilo. Claro. E agora estamos a ter uma reversão disso, onde estamos a voltar para o Jay perdeu a mãe, os pais foram separados, e isto é diferente do Miguel, que os pais sempre viveram juntos e os dois pais ainda estão vivos, mas os dois têm distúrbios psicológicos ou têm transtornos psicológicos. Não podemos aplicar a mesma medida aos dois. Temos que entender como é que ele se sente disso e porque que ele se comporta desta forma em função disso. E o outro, a mesma coisa. Como é que ele se identifica a partir disso e como é que ele se comporta, porque que ele se comporta a partir daí e daí ir criando os caminhos para levar a pessoa onde ela precisa de chegar. Não? João, tal e qual como as pessoas são indivíduos e são diferentes, as relações também são configurações diferentes. Tu tens uma história diferente do teu parceiro, tens angústias diferentes, tens necessidades diferentes, tens demandas diferentes, tens narrativas diferentes, tens sofrimentos diferentes, que quando tu e essa pessoa se juntam e decidem constituir e constituem esse terceiro excluído, que é a relação, essa relação será total e completamente diferente de todas as outras que tu já tiveste, correto, bem como de que essa pessoa já teve. E com isto, minha gente, fechamos esta primeira parte da conversa com quase 1h45 minutos. Vamos ter uma segunda parte que vai ser decididamente muito mais curta, mas que não pode deixar de existir, que é onde vamos nos focar um bocadinho mais num aspecto singular que tem a ver com o Setembro Amarelo, e eu acho que aqui vou-vos deixar brilhar o máximo possível, porque vocês serão, mais uma vez, pessoas com propriedade para informar, aconselhar e talvez até motivar pessoas a terem uma postura diferente que pode evitar ou que pode criar a falta de necessidade para existir um Setembro Amarelo. Vou pôr desta forma, que se as pessoas todas, ou se mais de nós tivermos um bocadinho mais de conhecimento próprio sobre o que nos está a fazer agir e sentir de certa forma, se calhar
possamos evitar a razão do Setembro Amarelo existir. Vamos pôr assim. Portanto, para vocês são 2 dias, para nós são 5 minutinhos. Vamos dar aqui um break, levantar, esticar os joelhos, beber uma água, um café se calhar, e seguir em frente com a segunda parte, que vai ser mais focada no Setembro Amarelo. Então, até já, pessoal.